provocou a mais recente polêmica entre jornalistas brasileiros. Autor de um livro sobre as relações entre a imprensa e o poder no governo Collor, ele desvendou os bastidores da mídia e revelou características de alguns dos seus personagens principais entre patrões e empregados. O Roda Viva entrevista esta noite o jornalista Mário Sérgio Conte, autor do livro Notícias do Planalto, a Imprensa e Fernando Collor. Mário Sérgio, 45 anos, foi diretor de redação da revista Veja entre 1991 e 1997, quando deixou o cargo e começou a escrever este livro. Durante quase 2 anos, pesquisou um vasto material e entrevistou mais de uma centena de jornalistas e de personalidades que viveram de perto o governo Fernando Collor. Notícias do Planalto recria logo na apresentação o cenário político que motivou o livro. No final de 1989, o Brasil teve sua primeira eleição presidencial pelo voto direto em quase 3 décadas. 3 anos depois, pela primeira vez na história brasileira, um presidente era afastado do poder de maneira democrática, sem quarteladas ou remendos na Constituição. Mário Sérgio lembra que, nesse período, o Brasil viveu grandes manifestações populares e também a maior intervenção na propriedade privada já vista no país, com o confisco de contas correntes e da poupança. Foram anos de recessão e revolta, de corrupção institucional e mobilização da sociedade. E foram também anos em que a imprensa teve uma participação significativa na vida política. Fernando Collor tornou-se conhecido do eleitorado através de uma estratégia de aparição em jornais, revistas e emissoras de televisão. E foram esses mesmos órgãos de imprensa que, mais tarde, produziram uma série de reportagens sobre o amplo esquema de corrupção que envolveu o presidente da República e seus assessores. Foi o estopim do movimento que acabaria tirando Collor da presidência. Mário Sérgio Conte se baseia nas reportagens desse período e em 141 entrevistas que fez para contar como repórteres, fotógrafos, editores e donos de meio de comunicação trataram o Palácio do Planalto e como por ele foram tratados. O livro traz os bastidores dessa relação da imprensa com Fernando Collor e seus aliados e busca mostrar como agem os jornalistas, que laço eles criam com o poder político e como funcionam as redações da grande imprensa. Redações que, no dizer do próprio autor, são corporações que investigam todos os meandros da vida nacional e tão pouco revelam de si mesmas. Para entrevistar o jornalista Mário Sérgio Conte, nós convidamos o jornalista e escritor Fernando Moraes, o jornalista e escritor Emiliano José, professor da Universidade da Bahia e colaborador dos jornais A Tribuna e A Tarde de Salvador. Ele escreveu o livro Imprensa e Poder, Ligações Perigosas. Convidamos ainda Dirceu Brizola, diretor da revista Brasil Now, Ricardo Noblat, diretor de redação do jornal Correio Brasiliense, Moacir Japiaçu, editor da revista Jornal dos Jornais, Luiz Veis, articulista do jornal O Estado de São Paulo, e Mino Pedrosa, editor especial da sucursal da revista Isto É, em Brasília. Ao contrário do que acontece normalmente, o Roda Viva de hoje não está sendo transmitido em rede nacional pela Embratel. Desde o dia 17 de dezembro, sexta-feira passada, numa decisão arbitrária e ilegal, a empresa brasileira de telecomunicações bloqueou o sinal da TV Cultura com o intuito de prejudicar a rede pública de televisão. O motivo, uma dívida de R$ 7.286.000, dos quais 3 milhões já haviam sido pagos com a ajuda do governo de São Paulo. A Fundação Padre Anchieta, que mantém a TV Cultura, reconhece o restante da dívida, pagou uma primeira parcela no último dia 15 e vai pagar outra no próximo dia 24, sexta-feira agora. A Fundação terá os recursos para quitar integralmente o restante no orçamento do ano que vem. A Embratel recusou várias propostas de entendimento, desconsiderou o caráter público da TV Cultura e, valendo-se do fato de não ter ainda concorrente no Brasil, tentou impedir que os brasileiros acompanhem a nossa programação. Mas graças ao apoio de todas as geradoras de TV pública do país e de uma transmissão digital, o bloqueio não funcionou. A Fundação Padre Anchieta repudia a violência da Embratel e está tomando providências jurídicas cabíveis para desbloquear suas transmissões para todo o território nacional. Para você participar do programa, você pode fazer as suas perguntas usando o telefone. O código da operadora eu não vou citar aqui, você escolha da sua melhor conveniência.
O número é 11-252-6525 ou também pelo fax 3874-3454. O endereço do programa na internet é rodaviva@tvcultura.com.br. Mário Sérgio, boa noite. Boa noite. Duas perguntas em uma. Primeiro, você esperava causar esse rebuliço todo? E segundo, você acha que no final das contas, eu sei que talvez essa seja o ponto central do debate, a imprensa saiu-se bem ou saiu-se mal em relação ao governo Collor? Olha, a reação, Marcum, eu esperava que houvesse algum tipo de reação. Eu esperava que houvesse interesse do público em geral, do leitor qualificado, da grande imprensa, em saber como ela funciona. Até certo ponto me surpreendeu pelo volume. O livro vendeu 50 mil exemplares até agora. A editora acha que vende 70 mil até o final do ano. O que para mim é motivo de alegria, e acho que para todos os jornalistas aqui também é motivo de alegria. Enfim, há uma curiosidade do público, uma curiosidade dos brasileiros em saber como funciona a grande imprensa, como ela se relaciona com o poder político. Eu achava que havia esse interesse, não nesse grau. Como a imprensa saiu no governo Collor? É um balanço que eu acho que tem uma série de complexidades, né? Eu acho que a cobertura, no geral, ela foi ruim na campanha eleitoral. Produto da inexperiência, nenhum de nós aqui na nossa geração, acho que aqui nesse plenário também, cobriu a campanha de 61 do Jânio Quadros, de 60 do Jânio Quadros. Nós éramos inexperientes. A última eleição livre de 60, não havia televisão, era uma campanha coberta na base do rádio, na base do jornal, de repórteres que acompanhavam. E havia também o jejum democrático. A vida democrática recém havia surgido, né? A participação política aberta. Era uma coisa de menos de 10 anos. Então, por causa disso, da inexperiência, da falta de participação democrática, da tradição da imprensa no Brasil, que sempre foi engajada pelo lado patronal, apoiando esse ou aquele candidato, eu acho que foi uma cobertura falha. Mas eu acho que houve uma recuperação. Foram repórteres, foram fotógrafos, enfim, aqueles que estão na linha de frente da profissão, que fizeram as matérias decisivas durante todo o governo Collor para levantar o que era aquele governo. E era um governo muito diferente daquilo que ele projetava, da imagem que ele projetava. E com isso foi possível os brasileiros saberem o que acontecia de fato no governo. Então é um balanço que é difícil você falar, não, foi ruim, foi bom. Ele começou mal e acabou bem. Começou de uma maneira fraca, de uma cobertura superficial, de uma cobertura engajada. Os órgãos de imprensa, a maioria deles editorialmente apoiando o Collor e alguns deles até noticiosamente manipulando o noticiário para apoiar o Collor. E depois não, isso foi se vendo que o governo não era a maravilha que ele alardeava e isso foi obra da imprensa também, dessa mesma imprensa. Então, acho que há os dois lados nessa coisa. Eu acho que a imprensa melhorou a partir de então, produto dessa atitude, dessa atividade que ela teve naquele período. Mário Sérgio. Um momentinho, eu tinha pedido a palavra. Ô, Mário, merecidamente a imprensa deu um grande destaque ao seu livro, de modo geral, o tratamento que o seu livro mereceu na imprensa foi favorável. Mas há uma gritante exceção a isso, e eu me refiro ao editorial, que é inédito, que a Gazeta Mercantil publicou na primeira página, no dia 30, pelo fato do atual diretor de redação desse jornal ter sido citado no seu livro como envolvido num alegado episódio de corrupção. O editorial diz que o livro contém acusações levianas, afirmações mal intencionadas e insinuações veladas, e que se o autor, isto é você, tivesse aplicado as normas que este jornal, no caso da Gazeta Mercantil, aplica todos os dias para informar os seus leitores, pouco sobraria dele, isto é, do livro. Eu gostaria de ver tua reação a isso. Olha, a minha reação, eu fiquei surpreso com esse editorial, veja, porque eu acho que ele é injusto comigo. Não cita nenhum fato, esse editorial, nenhum ponto preciso, esse fato, aquele fato está errado, essa interpretação está errada. Não, refere-se sim ao episódio envolvendo o diretor de redação. Esse episódio em específico... Mário Alberto? Você está se referindo ao Mário Alberto de Almeida? Sim. Então, esse episódio em específico, eu relato esse episódio, como é que foi o encontro do Mário Alberto com Augusto Nunes, e põe a versão do Mário Alberto no fim, que ele nega. E eu não tiro nenhuma conclusão e não faço nenhuma insinuação. É uma situação tão contraditória, tão
e tão grave que eu abro essa exceção no livro para colocar a versão de um e de outro. E não concluo, e não insinuo, e não ataco, e não incrimino. E não faço isso com o profissional Mário Alberto de Almeida, e muito menos com a Gazeta Mercantil. A Gazeta Mercantil não está nos órgãos de imprensa que eu analiso ou que eu fui pesquisar nesse período. Então, eu acho a minha reação é de surpresa frente a esse editorial. Como um jornalista que está acostumado a receber cartas de leitores, não te ocorreu escrever uma carta à Gazeta Mercantil protestando ou manifestando a tua estranheza por esse editorial? Não me ocorreu porque é o seguinte, eu fiz um livro volumoso, 700 páginas, o que eu tinha a dizer, grosso modo, está lá. E eu acho que é direito deles estar na posição deles no editorial. Agora, que me surpreende, me surpreende. Eu queria ainda comentar isso, se fosse possível, eu digo, porque eu sei que a gente vai ter várias coisas para. Eu imagino que todo mundo vai continuar eu acho mas o Fernando, você, Fernando Moraes, depois o Emiliano. Luiz Vezes já disse que tem uma ordem de inscrição aqui, eu sou disciplinado. Em primeiro lugar, eu queria dizer que eu gosto muito do seu livro. Gosto muito, acho que é um belo trabalho. Boa lição de como fazer jornalismo, mas tem restrições. Algumas são restrições minhas, algumas das que eu vou colocar, e outras eu ouvi de colegas. Desde o dia que o livro saiu, eu estou morando fora do Brasil, mas estou me comunicando com as pessoas por internet, um pouco em cima. Uma delas diz um pouco respeito à questão que o Vez levantou, que me parece ser essencialmente o lugar mais polêmico do livro, a acusação ao Mário Alberto de Almeida de ter tentado subornar jornalistas. Uma acusação que eu não faço. Sim, não é você que faz, você reproduz a acusação feita pelo Augusto Nunes. Eu reproduzo um diálogo contado pelo Augusto e exatamente. coloco a contestação diálogo do Mário que é uma Alberto. acusação. Enfim, só para o telespectador... Ele vai pelo caminho Espera um mais minutinho, fácil. só para o telespectador saber do que nós estamos falando, porque senão vira um negócio de centro espírita aqui. A impressão que ficou entre vários dos nossos colegas com quem eu conversei, e que em alguma medida ficou em mim também, e que diz respeito ao que o Vez tocava, é o seguinte, de que nesse livro tem um vilão, que é o Mário Alberto de Almeida, tem um que, olha, que é o Guzzo, diretor da Veja, olha, não se pode afirmar nada, mas uma pessoa ofereceu dinheiro para sair tal coisa numa revista, não se sabe se ele recebeu, mas na revista dele saiu a frase pedida. O Mário Alberto é o vilão, o Guzzo não se sabe, o Armando Nogueira é meio vagabundo, meio vadio, e o resto é uma quantidade, uma sucessão de heróis, de grandes heróis da imprensa, alguns heróis anônimos, repórteres, que eu acho muito bonito isso, você desenterrar o repórter, que em geral fica obscurecido na redação, e alguns heróis absolutamente conhecidos do grande público, como os nossos patrões, o Dr. Roberto Marinho. Queria saber o seguinte, se você concorda com essa versão de que você elege 2 ou 3, ou você utiliza fatos para eleger 2 ou 3 vilões e o resto é um panteão de heróis. Você concorda com isso? Não concordo. Você concorda que as pessoas possam ter essa impressão do seu livro? Olha, se tiverem uma visão distorcida, não foi essa a minha intenção. Eu acho que é difícil a gente lidar, olha, com vilões e com heróis. No meu livro eu não tento erigir heróis nem vilões. Eu tento mostrar a realidade da imprensa, a realidade do dia a dia das redações e tento contar como foram construídos os órgãos de imprensa, esses impérios de comunicação. É impossível você contar a história da Globo sem contar quem é o Dr. Roberto Marinho. Agora, eu conto a história de Roberto Marinho, conto a história de Boni, conto a história de Walter Clark, em larga medida, de Armando Nogueira, conto a história dos profissionais que fizeram aquela emissora de televisão. Nesse sentido, todos têm uma história rica. Às vezes fazem coisas calhordas e às vezes fazem coisas muito dignas. Isso em todos os órgãos de imprensa. Você vê lá patrões que constroem gráficas com permuta, você vê patrões construindo emissoras de televisão com acordo com empresas estrangeiras, que depois rompem. Mas, ao mesmo tempo, você vê patrões que começam na atividade com 60 anos, que começam, depois de quebrarem várias vezes, que começam hipotecando a casa. O caso do Dr. Roberto Marinho hipotecou a casa dele com 65 anos para construir a Rede Globo. O mesmo Dr. Roberto Marinho que vai fazer coisas não muito católicas depois. Então, acho que ninguém é santo, ninguém é herói, ninguém é vilão. Não foi essa a minha intenção. Foi mostrar a vida como existe, como são os profissionais da imprensa. O caso específico desses 2 profissionais. De maneira nenhuma, eu concordo que eu tentei elegê-los como vilões. Não, de jeito nenhum. Eu falei de 3. O Mário Alberto, o Guzzo e o Armando Nogueira. Nenhum deles. Nem o Fernando Sandoval.
Nem Fernando Sandoval. O caso do Fernando Sandoval era um caso que já tinha saído na imprensa e que ali é um caso que eu me limito muito, olha, quase não há apuração, além do que eu já tinha publicado na Veja na época da tentativa de suborno. E que não foi desmentido e não estou vendo nada. Aquilo está aquilo mesmo e eu reproduzo aquilo. Eu tento mostrar que essa imprensa brasileira, ela vem num processo de formação difícil, dos anos 40, que era de determinada maneira. Você, Fernando, tem um livro fundamental sobre aquele período, Dr. Chateaubriand, e como é que isso vem mudando. Eu pego, de certa maneira, depois de você, um pouco, pego a partir dos anos 50, 60 e venho contando como é que estavam os órgãos de comunicação no período Collor. Sem eleger vilões, sem eleger heróis. Todos têm lá sua opinião, têm sua atividade, e eu vou contando como é que são, e não ataco. Se você quiser uma comparação, pode ser abusiva, eu tentei fazer aquilo que o Antônio Cândido diz no prefácio da formação da literatura brasileira. Eu sou simpático com esse assunto, eu sou simpático com esse objeto. Por quê? É o meu métier, é a minha profissão, eu gosto disso. Isso é um motivo. O segundo motivo, porque é importante para esse país ter uma imprensa livre. É importante ter uma imprensa democrática, competição entre os órgãos de imprensa. E é importante que a imprensa também saiba como ela trabalha, que os leitores saibam, os telespectadores saibam como ela trabalha. Então, no geral, eu sou simpático, sim, a esses personagens, a todos eles, dos patrões aos fotógrafos, Mino Pedrosa aqui presente. Então, eu tento mostrar compreensivamente esse pessoal, sem tentar atacá-los, insinuar, acusá-los, incriminá-los. Eu tento relatar da maneira mais serena possível como a gente age, como a gente trabalha. Eu queria retomar... Mas em relação à história dos grandes órgãos da imprensa, por exemplo, em relação à Folha de São Paulo, quando se fala que ela foi adquirida pela família Frias e pelo Caldeira, do Nabantino Ramos, como é que o Nabantino Ramos, você não se interessou por saber como é que o Nabantino adquiriu a Folha? Olha, em que circunstâncias ele se tornou proprietário da Folha? Porque é uma coisa que até eu gostaria de ver esclarecida, porque corre uma história de que a Folha pertencia ao Matarazzo e que o Nabantino Ramos era um testa de ferro que se apropriou. Eu senti falta disso, desse aprofundamento. A dúvida é procedente. E não só nesse ponto. Foi procedente, mas o critério que eu escolhi disso é o seguinte: das famílias proprietárias. A partir do caso Collor. Então, se a família Marinho era dona da Rede Globo e do Globo, eu vou contar a história. Família Marinho. Nascimento Brito é mais antigo, tem 100 anos, vem da Condessa Pereira Carneiro, aí eu conto a história um pouco da Condessa. No caso da Folha, eu decidi começar com o Frias, anos 60, 62, quando ele compra a Folha com Caldeira. É uma história rica também dali para trás, tem vários proprietários, tem o Olival Oliveira, que também é uma história fantástica, né? O jornal foi depredado na Revolução de 30, mas eu optei por traçar o perfil das empresas a partir das famílias. Então, ficou de fora essa parte, realmente, que é muito interessante. Eu queria retomar, me permite, desculpe voltar um pouco atrás nessa questão que o Fernando Moraes levantou do caso Mário Alberto ainda. Você e até lembrou bem, que você registra basicamente, quer dizer, duas histórias ou duas versões no episódio. Uma versão que, como você admite, ele foi contada pelo Augusto, e a versão de que o Mário foi lá e tentou, de uma certa forma, ganhar o Augusto para uma postura de ajudar o Iris Rezende, e insinuou, sugeriu que poderia ter dinheiro nisso, ele melhorar de vida. Quer dizer, era uma proposta ali de suborno, talvez, eu digo, não tão explícita, mas pelo menos esboçada, insinuada. Em seguida, você registra o Mário Alberto dizendo, olha, não aconteceu nada disso, eu até visitei, mas não fiz isso. Mas veja, você transfere para nós, leitores, uma dúvida tremenda e muito grave em relação à honestidade ou não de um profissional que hoje está aí dirigindo a Gazeta Mercantil, como poderia estar em qualquer outro lugar. Quer dizer, não teria sido mais correto se checar por várias outras fontes, se chegar a estabelecer a verdade. Houve, de fato, o Mário Alberto, naquele momento, estava a serviço do esquema do mal em termos de corromper jornalistas para que eles ajudassem a candidatura do Iris Rezende ou as aspirações do Iris Rezende. Ou então, não teve isso, e sobre isso eu não vou embarcar numa versão que eu não tenho comprovação dela. Eu não sei se dirigindo a Veja, como você dirigiu ao longo desses anos todos, ou qualquer outra redação, se você simplesmente encamparia uma versão e outra. E no que você transfere essa dúvida, quem fica mal é a pessoa atingida por aquela versão. E eu tenho uma dúvida adicional nessa linha, que é a seguinte: você diz as folhas tantas
que o Mário Alberto passou uma semana sem perceber que a tecla A da máquina de escrever dele estava quebrada. Eu gostaria de entender, minha dúvida, qual é a pertinência, qual é a relevância disso, desse episódio, que provavelmente é verdadeiro, para tudo isso que está sendo discutido aqui, envolvendo uma pessoa que é acusada de subornar. Isso tem algum nexo? A mim me escapou. Olha, tem um nexo por aí. Que está isso? Começando pela... Depois eu respondo ao Noblar. Eu tentei traçar um perfil do Mário Alberto, que era um sujeito formado em ciências exatas, que foi ligado ao Partido Comunista, que trabalhava dessa determinada maneira na redação da Veja, que gostava de correr, que era mais de discutir e orientar uma matéria do que ele propriamente escrever. É um perfil, assim como fiz de todos os outros. Mas esse perfil que você fez tem a ver com o que as pessoas deixaram de fazer ou fizeram na era Collor? Eu acho interessante ter um perfil das pessoas. Como é o Dr. Roberto Marinho? Como foi o namoro dele com Lili de Carvalho? Eu acho interessante. Como não são estou coisas dizendo que seja interessante, estou perguntando se isso é pertinente ao objeto do seu livro. A imprensa e o poder. É pertinente porque são pessoas de carne e osso. Eu acho que não são abstrações, são figuras humanas que eu tentei, em alguma medida, contar como elas são. De uma maneira isenta também, não é ataque, fulano é feio, fulano é sujo, não. Contar como é que as pessoas são. No caso do Noblar, acho que é uma pergunta importante que você faz. Eu tentei fazer essa apuração até o fim. Eu soube da história, por exemplo, eu fui ler a coleção de todos, dos 4 jornais, o Globo, JB, Estadão e Folha, Isto É e Veja, de 1989 a 1992, todas as matérias sobre o Willis Rezende. Todas. Eu li todas, procurando o que tinha. Há muitas matérias favoráveis. Nenhuma, exceto aquelas 2 que eu cito no livro, usa aquela expressão. Apareceu 2 vezes, eu achei relevante. A questão do diálogo entre Mário Alberto e Augusto Nunes. Eu entrevistei pessoas que falaram com eles logo depois do diálogo. Eu tentei cercar das maneiras que eram possíveis, a meu ver. Não consegui... A pergunta que você faz, o que houve ali? Eu não consegui concluir. Mas eu acho relevante passar isso para o leitor. Acho relevante, sem insinuar, sem acusar ninguém. Só um pouquinho. Estou inscrito. Só um pouquinho. Eu vou pedir... Se não perde a garupa. Não, só quero deixar claro o seguinte. Jornalista é muito bom para fazer perguntas. Eu estou tentando organizar aqui, e há pessoas que estão impacientes porque não conseguiram fazer as perguntas, mas eu lembro o seguinte, se nós não dividirmos e deixar todos fazerem as perguntas... Por que você está olhando para mim? Não, para você, para o Joapi. Porque eu já estou vendo para onde nós estamos caminhando. Da última aqui. vez foi comigo, não liga não. Então, eu estou inscrito. O Emiliano... Isso aí. Pela ordem desse Sabe por quê? Pelo seguinte... já terminou, eu gostaria... Só um pouquinho, agora, não. Eu vou fazer pergunta agora. Eu quero deixar registrado o seguinte. Eu queria fazer pergunta, porque parece que eu fui o único aqui que leu o livro. Não. Jamais. Vocês estão tratando, ele está nos jornais há 20 dias. Não. Calma, mas você vai fazer, eu li o livro e estou aqui prejudicado. O programa tem 1h30. Eu queria dizer, eu vim de longe e quero falar também. Eu queria dizer que li com muita atenção, ao contrário do que Japiaçu está dizendo, que li com muita atenção o livro do Mário Sérgio e li mais de uma vez. Fui atrás com muito cuidado, porque também, como todos nós aqui, é um assunto que me interessa profundamente. Já escrevi um livro a respeito, não exatamente desses termos, e me interessa muito. Olhei muito o livro, examinei, e isso poderá ser olhado com o volume de riscos que tem pelo meio. E procurando isso que o Marcon dizia aqui no começo, se ele conseguia desvendar os bastidores da mídia. E eu digo que a minha análise é que não, que ele não consegue. Ele é um livro que tem um ponto de partida muito claro, não estou discutindo o caso de Mário Alberto e não queria muito discutir isso. Ele tem um ponto de partida, uma diretriz clara, e acho que a fala do Conte até agora é muito nesta direção, que é um ponto de partida extremamente favorável aos monopólios da mídia brasileira. Eu esperava encontrar aqui, por ser exatamente o Mário Sérgio uma figura extremamente importante da Veja, não só de 91, 97, como anteriormente, quando era redator-chefe, esperava encontrar revelada aquilo que eu conheço como a Globo da imprensa escrita, que é a Veja. Não vi a Veja revelada aqui. Não vi a Veja revelada da fase de construção do Collor. Não vi a Veja revelada dessa fase anterior, você era redator-chefe. Não vi revelada uma Veja que faz uma matéria como essa, que chega a ser uma matéria escandalosa pelo que ela tem de preconceituosa e de partidária.
Esta é uma matéria tipicamente partidária. Só aponta para aquela câmera ali, porque senão é uma matéria que recupera tudo que a Guerra Fria pensava, transpõe para o Brasil, nas legendas, nas fotos, no texto. É uma matéria propagandística, não é uma matéria jornalística, né? Claro, de quando é? É de 29 de novembro de 1989. Eu esperava ver também, à medida que foi tocado aqui, a Rede Globo dissecada. Absolutamente. A Rede Globo é tratada com imenso carinho. Roberto Marinho é traçado com um perfil de um homem maravilhoso. Eu não vi sequer aqui na indicação bibliográfica este livro, A História Secreta da Rede Globo. A Rede Globo continuou secreta neste livro. Ficou mais a superfície do Roberto Marinho, seus amores, do que a realidade da Rede Globo. Não se analisa a Veja quando ela entra de cabeça na construção do fenômeno Collor. Ela participa decididamente com mais. Eu tenho as matérias todas aqui, não vou repetir, né? Eu disseco no meu livro, inclusive, o texto, este texto, Lula e o Capitalismo. Eu vou dissecando o quanto tem de grave naquele texto de elemento propagandístico mesmo, né? Havia uma decisão da Veja, decisão de cima, que envolvia a direção da Veja, envolvia os editores que concordavam com aquela política. Vamos construir o Collor. Nós sabemos quem é o Collor. Em um site, um box, tal, ele está lá. Mas no centro nós vamos apoiar esse cidadão porque vem Lula e vem Brizola. E a pergunta qual é? Eu não vi isso. Pergunta. Não, mas eu estou dizendo que eu li o livro. Não, mas seria bom que você formulasse. Eu vou fazer a minha pergunta a você. Eu vou fazer a pergunta. Deixa eu Então, completar. Por favor. Deixa eu completar. Não, eu aceitarei se você perguntar, mas eu quero completar. Olha. Muito bem, então eu não vi isto no livro. Infelizmente, o livro é isso. O que disse o Fernando Moraes, ele é um livro essencialmente favorável à linha que os patrões decidiram. Ele salva, ele encontra alguns maus elementos e o resto dos editores são boas pessoas. O que eu queria saber é o seguinte, por que não foi analisada esta primeira fase da preparação do Collor? Por que o seu livro não analisa a intervenção da Veja, especificamente, na construção do fenômeno Collor? Por que ele não analisa, você estava lá, conhecia profundamente isso, não analisa esta óbvia partidarização da revista no fenômeno Collor? E que sabia perfeitamente quem era Collor, não havia quem não soubesse que não era Collor na imprensa brasileira. O senhor escreveu isso? O senhor escreveu? Eu escrevi. E por que não teve repercussão, então? Provavelmente porque o meu livro não bajulava tanto os patrões. Ah, tá certo. Exatamente. Tá certo. Então, o que eu estou querendo saber é o seguinte, por quê? E não bajula mesmo. Eu estou querendo saber o seguinte, por que não se analisou, só de a primeira pergunta, depois eu faria as outras na sequência do debate. Faça uma coisa dessa. Por que não se analisou esta partidarização da Veja? Por que não se analisou essa intervenção partidarização da Veja foi analisada uma entrevista, a primeira entrevista nacional que o Collor deu foi para Páginas Amarelas da Veja e está devidamente analisada no livro. A primeira capa que o Collor teve foi a capa Caçador de Marajás, que está devidamente analisada no livro. A participação da Veja na campanha eleitoral também está analisada quando se diz que tem uma matéria da Folha de São Paulo, que eu transcrevo, o título Vitor Civita coloriu. Então que a Veja apoiava o Collor, olha, está dito no livro. O senhor quer que eu fique falando a Veja apoiava o Collor, a Veja apoiava o Collor, a Veja apoiava o Collor? Não quero. Eu digo o seguinte, eu quis mostrar como funciona a imprensa. Quero encontrar as razões pelas quais a Veja apoiava o Collor. Aí o senhor vem com a sua catilinária, eu li o livro do senhor. O livro do senhor tem 100 páginas de livro e o senhor entrevistou 5 pessoas. 3 da Isto É, o Clóvis Rossi e um professor. Não era um livro de entrevistas. E por que metade do livro é transcrição de entrevistas? Era análise das revistas. Professor, metade do seu livro é transcrição de 5 entrevistas. Das revistas. Uma análise mal feita, ideológica, sem conhecer a realidade. Que eu como ideológico é o seu livro? Mostrar o que há nessa realidade, o que há nessa coisa que o senhor desconhece. Como ideológico é o seu livro, Conte? Coisa que o senhor desconhece quem é Roberto Marinho. Eu desconheço quem é Roberto Marinho? Por que esse livro não está nem citado no seu... Porque eu não acho relevante. Porque eu acho que o meu material que eu colhi é melhor. Mas não é mesmo. É isso. Agora, o senhor não pode acusar sem o senhor saber os fatos. Eu sei os fatos. O senhor não sabe os fatos. Sei o senhor não sabe, porque o senhor não entrevistou as pessoas. Não, eu não sei quem é Roberto Marinho, não? Não? Então nenhuma informação sobre Roberto Marinho que tem no meu livro... Tem vários livros sobre Roberto Marinho, não é esse apenas. Estou lembrando apenas um. Bom, professor, eu entendo o seguinte, o meu livro não é o que o senhor deseja que seja. Não, claro que não. O meu livro é uma pesquisa
exaustiva, de boa fé, e eu repito, feita com simpatia sobre o trabalho da imprensa, que eu acho importante a imprensa como elemento de formação nacional. Óbvio que eu não abdico do espírito crítico. Há várias passagens ali que a Globo é responsabilizada na edição do debate. Eu conto como isso é feito, o último debate entre Collor e Lula. Eu conto em detalhes como Alceni Guerra foi massacrado pela Rede Globo. O que foi muito contestado, também a coisa do debate. Eu conto como é que o Roberto Marinho fica apoiando o Collor até a véspera do pedido de impeachment. Então não há o que esconder. Eu conto isso. Eu conto como foi produzido isso. O senhor não quer? O senhor queria que eu ficasse falando a Globo é ruim, a Veja é ruim, nada, eu estou a Globo analisando é o seu Veja livro. é ruim. Eu não quero nada, faço isso. eu não quero nada, eu estou analisando o seu livro. Lamento se eu desapontei o senhor. Agora, o meu livro tem 141 entrevistas e 700 páginas. O seu livro tem 5 entrevistas, 3 da Isto É, um professor, seu colega, e o Clóvis Roça da Folha. Não tem ninguém no Jornal do Brasil, ninguém do Estado de São Paulo, ninguém da Rede Globo. Metade do seu livro são 5 entrevistas. Meu livro ao seu. O senhor elogiou o seu livro e criticou o meu. Eu estou contando aos telespectadores o que é o livro dele. Não estou contrapondo, de jeito Muito bem. Passo a palavra para o Marcio Japiaçu, que estava lá, injuriado. Vamos lá. Muito obrigado. Mas eu, antes até da pergunta, que vai ser uma pergunta eminentemente técnica, né? Eu queria deixar aqui também claro que, depois da intervenção do professor Emiliano, a gente até entende a utilidade da lei da mordaça, essa que estão querendo passar em Brasília. O caso é o seguinte, é que o seu livro, Mário Sérgio, é um livro muito bem escrito, muito bem editado. Agora, aqui tem um recorte da Isto É, desse dossiê que me deram aqui, que diz aqui, aula de reportagem, Notícias do Planalto, faz um relato enxuto da Era Collor. Eu comecei a rir quando vi o enxuto com 720 páginas, é dose, mas enfim, aula de reportagem. O Fernando Moraes também disse que o seu livro também é uma aula de reportagem. E eu lhe peço... Venha para discordar pelo seguinte. Eu acho até, viu, professor, não fique chateado comigo, não. Isso é uma pergunta que eu vou fazer. Até acho que a lei da mordaça podia se aplicar a você, inclusive, sim, também. Sim, também. O tempo ruge, gente. Vamos lá. Não, uma coisa rápida. É o seguinte, é que no seu livro você utiliza alguns recursos que podem ser até de estilo, mas que contrariam fundamentalmente o jornalismo como nós o entendemos. Por exemplo, você bota de repente assim, fulano pensou isso, você bota o pensamento, revela o pensamento do entrevistado, o que é uma heresia jornalística. E aqui e ali você recupera, entre aspas, no tempo, diálogos aos quais você não teve acesso, inclusive diálogos ao telefone, diálogos secretos, né? E isso está ali. Então fica ao leitor, né, que eu não li 2 vezes, porque é impossível ler 2 vezes como leu o Emiliano. Mas na primeira vez que li, tomei nota de tudo direitinho, e fica a sensação de que você escreveu aquilo que o Fernando está vivendo no cotidiano francês, que é o roman à clef. Quer dizer, você tem uma ficção com personagens reais. É essa a impressão que fica no leitor, à primeira vista. A gente não sabe onde é que termina a ficção e começa a realidade ou vice-versa. Você não acha que isso é muito ruim para aquilo que você fez? Não tem ficção no livro, Marcelo, não tem ficção nenhuma. Nada é inventado, tudo é apurado. Dou um exemplo. Pensou. Pensou eu não coloco entre aspas, porque é difícil você transcrever um pensamento, porque é uma coisa, às vezes, agramatical. Mas se eu coloco que alguém pensou, é porque alguém pensou e me disse que pensou. Entendeu? Se está lá, fulano pensou, é porque eu perguntei o que você pensou na hora. Aí fulano me diz, eu pensei tal coisa. Eu não coloco entre aspas, mas eu dou o conteúdo do pensamento dele naquele momento. Diálogos aos quais eu não tive acesso. Como é que isso é feito? O Fernando fez isso nos livros dele também. Você vai, entrevista a pessoa, como é que foi o diálogo? Entrevista outro participante do diálogo, como é que foi o diálogo? Você cruza. Se não bate, você volta para a pessoa e fala, olha, não tem tal mudança? Realmente tem. O outro não concorda. E aí você vai montando isso para remontar esse diálogo. Mas há mais o que revela a leitura é mais uma preocupação literária, que você estava procurando estilo. Não. Eu estava procurando mostrar o que as pessoas conversavam, que eu acho que é uma coisa interessante,
como é que é um diálogo do presidente, ou entre um repórter e um diretor de redação, e tentei transcrever mesmo. Muitos que eu não consegui, porque as versões eram por demais contraditórias, eu deixei fora do livro. Era impossível chegar a uma conclusão. Mas os que estão lá transcritos realmente ocorreram, e olha, não só com os participantes, mas com pessoas que estavam próximas a quem os diálogos foram relatados. Não tem ficção aí. É uma coisa realmente que foi apurada. Eu fui tentar reconstruir aquilo no seu detalhe. Para realmente não fazer uma tese, não fazer uma coisa abstrata, mostrar como as pessoas são, como elas conversam, como elas agem, como elas reagem. Dou um exemplo, só para terminar. Tem lá um diálogo entre a primeira vez que o Arnon de Mello dança com a dona Léda Collor, na França, nos anos 30. Surgiu a dúvida, muitas pessoas falaram, como é que você transcreveu aquele diálogo nos anos 30? Bom, aquilo era uma história da família, que eles contaram para todos os filhos, para sobrinhos. Eu entrevistei filhos, entrevistei sobrinhos, e muitos relataram aquele diálogo tal como ele está lá. Então, eu acho que é um diálogo verdadeiro. Porque esse negócio da ficção e de realidade, só um instantinho, velho. Eu acho importante, porque quando se põe na mesa de discussões essa questão do Mário Alberto, do Fernando Sandoval, aí o pessoal diz, bom, mas isso é verdade ou é mentira? Cadê as provas disso aí? E aí começa a proceder. Não tem ficção, assim, não tem. É uma coisa que todo diálogo foi pesquisado, foi indagado, foram entrevistadas várias pessoas para reconstruir um diálogo. Eu te digo, inúmeros diálogos ficaram fora do livro porque eu não consegui demonstrar. Paciência. Isto é, ela coloca enxuto, porque você deixou de colocar algumas coisas, por exemplo, como a morte do Paulo César Farias. Você não, parece que a Veja teve um acordo, na época você era diretor, e a Veja fez um acordo com a família Farias, e em troca teve a Cláudia Dantas, a namorada do PC. Como é que foi o bastidor dessa... Olha, só para esclarecer, o meu livro ele começa na Collor tomando posse como governador de Alagoas e termina com ele saindo do Palácio do Planalto. Eu senti necessidade de fazer um epílogo rápido, sumário, contando o que aconteceu com o Collor, com o Pedro, com o Heriberto, seu entrevistado, e com o Paulo César Farias. E aí eu remonto rapidamente o que foi a morte dele, o que aconteceu aquilo ali. Então, realmente não aprofundei a questão, achei que não estava no escopo do livro. Mas eu dou em rápidas pinceladas o que aconteceu. Lá naquela época eu te conto o que aconteceu, eu era diretor da Veja. Nós fomos lá, os repórteres foram para Alagoas, descobriram a existência da Cláudia Dantas, eu pedi para um dos irmãos do Paulo César, o Luiz Romero, olha, deixa essa só para nós, conta só para nós. Ele concordou, saímos com aquela informação exclusiva. Mas a história parece que tinha um dossiê que foi oferecido para a Veja. Não tinha dossiê, não tinha dossiê. Nós descobrimos que existia a Cláudia Dantas, que o Paulo César Farias estava namorando, querendo namorar a Cláudia Dantas, e naquela noite ia dar o fora na Suzana Marcolino. Essa exclusividade que a gente conseguiu manter até sábado. Aí no sábado... Agora, descobriram ou foi colocado pelo Augusto? Nós descobrimos. Mário, o aspecto mais escandaloso do seu livro diz respeito a alegadas tentativas de corrupção com dinheiro. Mas a principal corrupção que permeia todo o seu livro é a corrupção de jornalista como uma moeda hoje que tem muito mais valor, desde que a imprensa se modernizou, que não é dinheiro, mas é informação. Você usa, inclusive, as folhas tantas, a expressão pacto. Você que colocou enxuto. E eu acho que essa é uma questão que coloca diante de todos nós dilemas éticos da maior gravidade, porque jornalistas que se propõem independentes, às vezes não o são, porque criam vínculos de legitimidade duvidosa com suas fontes. Antigamente, como sabe bem, o Fernando Moraes escreveu sobre o Chateau, um jornalista chegava, isso é do folclore, chegava para o Chateaubriand e dizia, mas doutor Chateau, eu estou ganhando uma miséria, preciso de aumento de salário. Ele falou, meu filho, você não precisa de aumento de salário nenhum. Você não tem carteirinha de jornalista? Tem, doutor Chateau. Então vai batalhar. Então era uma gazua. Já no regime militar, isso mudou com a modernização da indústria de comunicação e a gazua passou a ser outra. Eu te dou uma informação privilegiada e você será de confiança. Hein? E você me trata bem ou não me trata mal, o que também é um negócio. Da mesma maneira, como publicidade costuma ser distribuída mais generosamente a empresas mais dóceis, do bom dia, o mesmo se passa com jornalistas. Isso atravessa todo o seu livro e, para mim, e penso que para muitos de nós, há de ser a questão central do jornalismo político. Não é só no Brasil, aliás, você faz referência a isso, mas aqui assumiu uma coisa muito grande. E eu gostaria que você comentasse
como é que a gente se defende, como é que nós nos defendemos, às vezes, da nossa própria tentação de conquistar dinheiro, prestígio e poder, não batendo carteira, mas tratando bem certas pessoas que são os donos da informação. Me dá um gancho. Olha, sua pergunta, só o seguinte, isso que o Veiga está dizendo, em alguns momentos me deu a impressão, e alguns outros leitores qualificados, colegas seus, colegas nossos, de que você acaba sendo um pouco leniente com uma certa promiscuidade entre jornalistas, e eu não estou falando de foca, de iniciante, jornalista de coturno grosso. Assim, estamos falando de uma certa promiscuidade entre a fonte e o jornalista. Ou seja, jornalista que ajuda a fonte a montar um projeto de não sei o quê, e a fonte que pauta o jornalista. Diz, olha, semana que vem eu vou te dar uma boa capa. E a impressão que causa é que você deu isso como uma coisa absolutamente corriqueira na nossa profissão hoje em dia e não faz juízo de valor. Em nenhum momento você revela uma certa indignação ou um desconforto com essa promiscuidade. Justiça se lhe faça, Fernando, ele próprio se põe num episódio desse, com o Cláudio Humberto, porta-voz do então presidente Collor, quando ele deixa de dar uma informação sobre gastos excessivos com cartão de crédito do então secretário de imprensa, por um cálculo, diz, bom, eu não dou isso, eu ganho pontos e amanhã ele me dará uma coisa exclusiva. Mário Sérgio Conte, por favor. Olha, eu acho que essa questão, Veja, realmente atravessa o livro todo e eu acho que atravessa a nossa profissão, a nossa carreira profissional de todos nós aqui. Como é que a gente lida com essa questão? Eu acho que há limites. Eu acho que é um objetivo básico. É servir o leitor, servir o telespectador, dar informações exclusivas, ou informações completas, ou informações que não estão públicas a esse leitor. O objetivo é esse. A partir daí, você tem que ter alguns critérios. Dinheiro, poder, eu estou fora. Não tem isso para mim, não dá uma notícia em troca de dinheiro ou em troca de poder. Eu acho que a notícia se basta em si mesmo. Vamos tomar um exemplo que você dá aí no meu acordo com o Cláudio Humberto. A notícia tinha saído na Folha. Portanto, ela já tinha um grau de publicidade. Os leitores da Folha já conheciam. Se os leitores da Folha não a tivessem, muito provavelmente, olha, também não estou querendo dizer que eu seria um herói, mas muito provavelmente a Veja daria, por ser uma informação exclusiva, certo? Mas como já tinha dado, já estava circulando, então eu achei melhor privar os leitores da Veja de uma notícia importante naquela semana, tentando mais para frente ter outras notícias importantes para os leitores da Veja. Então o objetivo era sempre Mas esse. Todos nós, Mário, nós somos apenas humanos. Nós queremos dinheiro, sim. Nós queremos ganhar bem. Nós queremos ter prestígio profissional, queremos ser respeitados e queremos ter poder na nossa profissão. Quando eu falei em dinheiro, eu estava querendo nesse sentido. Então nós não somos monges a serviço da causa do leitor, do telespectador. Quer dizer, os interesses nossos e os deles eventualmente até coincidem. Mas eu não creio, pessoalmente, que nós acordamos de manhã como vou servir melhor hoje o meu público. Não, mas eu acho que... Então, eu vou como fazer melhor o meu trabalho e me promover da melhor maneira possível. E aí eu queria te ouvir exatamente sobre a complementação da pergunta que o Fernando fez. Se não há uma leniência, se você não identifica uma leniência no tratamento que você dá a esse tema que nós todos reconhecemos que é o tema capital. Como a opção que eu tomei no livro foi de não julgar, foi de não parar a cada caso e falar isso está certo, isso está errado. Eu não me considero tribunal de Haia, né, Fernando? Eu acho que aí o propósito do livro é contar como isso aconteceu em alguns casos. Mas qual é o seu ponto de vista? Para as pessoas fazerem fora do livro, como é que você julga esse tipo de coisa? Como é que eu julgo? Eu acho que não se deve tomar isso como uma norma absoluta, com todas as fontes. Não, você me dá uma informação, porque senão vira um mercado persa. Para algumas fontes que você tem testada, que te contam coisas, que te falam, obviamente você tem uma relação especial com ela. No limite, você pode até falar, não, essa aqui já saiu em muito lugar, eu vou dar de uma maneira atenuada. Sim, mas amanhã, você descobre que essa fonte matou a mãe sem motivo justo. Não, aí ele publica. Você dá a matéria. Que matou a mãe. Mas eu queria você entende o ponto? Quer dizer, você é tentado... Em alguns momentos, eu já fiz isso. Fontes muito próximas minhas, eu tive que romper, porque a coisa era tão escabrosa, que aí rompe, perde a fonte, paciência. Mário, claro, eu também acho que o Mário publicaria a morte da mãe lá pela fonte que você falou. Agora, eu quero saber o seguinte, essa coisa dessa relação
eu digo que se estabelece realmente muitas vezes entre os jornalistas e as fontes, e a fonte é boa, te dá uma coisa boa, você ali pensa 2, 3 vezes antes de colocar a fonte em má situação, a não ser que ele mate a mãe ou chegue perto disso. Isso não fez, talvez, isso não distorceu um pouco, não te fez ser... Quando eu digo excessivamente generoso com o Dr. Roberto Marinho no livro, eu estou me referindo ao seguinte, principalmente, eu estou falando isso e pensando no episódio do debate na Globo, que eu acho absolutamente irrelevante se o Dr. Roberto Marinho viu ou não viu a versão que foi divulgada no Jornal Nacional do debate de Lula e do Collor, que tinha aparecido. Eu só estou contextualizando para poder o telespectador entender. Por favor, não falei nada até agora. Que tinha aparecido no jornal hoje de uma forma, naquele dia, logo após o segundo debate, e à noite apareceu reeditado esse debate no Jornal Nacional. Quer dizer, quando o Dr. Roberto Marinho chama ali e diz, olha, eu não gostei dessa edição do hoje, vamos fazer uma edição para mostrar que o Collor ganhou, é irrelevante que ele tenha visto ou não tenha visto a fita. É até irrelevante quem fez, se foi o Alberico, embora por uma questão só de história se conte quem foi, quem não foi. A sensação que me dá pela leitura do livro também, eu não sei se é a mesma do Fernando, mas é certamente de alguns outros jornalistas também qualificados, é que talvez pela proximidade muito grande que você tinha com o Dr. Roberto, de ir passar fim de semana com ele, na casa de Angra e tudo, você é talvez excessivamente generoso no relato das coisas da Globo. Que, aliás, eu acho que não. Eu acho que não. Só um minutinho. Só deixa eu responder dele. Mas essa foi a revelação mais bombástica do livro dele. A mais espetacular revelação foi essa amizade tão estreita com o Dr. Roberto. Sim, mas também qual é o problema? Foi realmente estreita. Foi a grande problema revelação. De você ter amizade com o Dr. Roberto. Não, mas essa voltando, vamos lá. Talvez. Agora, eu acho que os fatos centrais estão lá colocados. O debate está colocado no livro. O doutor Roberto deu uma ordem, vamos reeditar esse debate e mostrar que o Collor ganhou. Isso não esconde. Está lá o negócio do episódio do Alceni. Vamos fazer isso para prejudicar o Brizola. Está lá isso. Que o doutor Roberto ficou até o último momento apoiando o Collor. Está dito isso lá. Sabe? Está dito de uma maneira que não é como o professor aqui quer. Vejam, Satanás, vamos, que coisa, olha o cheiro de enxofre. Essa é a sua opinião, não é assim que eu quero. Mas está dito é uma caricatura lá, boa sua, mas não é assim que eu quero. lá de uma maneira que os fatos estão lá, Noblar. Mário Sérgio. Eu não escondo isso. Então você diz, a amizade pode comprometer? Pode. Eu tentei conscientemente com que isso não comprometesse. Acho que consegui. Fernando Moraes. Ainda que o Japiaçu volte a me acusar de estar me preocupando com questiúnculas do livro, eu vou voltar à questão das acusações, porque eu fico apavorado com o negócio. Se você tem filhos, tem. Você já imaginou seu filho chegar na escola e o coleguinha dizer o seguinte, o meu pai leu um livro dizendo que o seu pai mete a mão, que o seu pai recebe toco e tal. Você imagina o que é isso? Então, eu queria te perguntar uma coisa. Você trabalhou quanto tempo com o Guzzo? 15 anos. 15 anos. Eu trabalhei 2 anos com ele, se tanto, 2 anos e meio, 3 anos. Talvez seja pouco tempo para fazer dele um julgamento até superficial. Me dá a impressão de ser um sujeito do melhor caráter, da maior integridade. Há 2 momentos do livro em que você deixa isso um pouco em dúvida. Então, assim, primeiro, quando você diz que na eleição de 1900, na sucessão do Geisel, que seria sucedido pelo Figueiredo, que o Guzzo apoiava João Figueiredo, candidato oficial da ditadura. Olha, eu trabalhei lá dentro, nessa época, exatamente nessa época, Luiz Vez trabalhava lá também, nunca, e nós trabalhávamos na política, os dois éramos subeditores de Brasil, em nenhum momento isso se é que é verdade, que o Guzzo apoiava o candidato da ditadura, em nenhum momento isso chegou... seja para nenhum de nós. Lamento discordar de você, Fernando Moraes. Aí eu preciso acrescentar. Claramente a posição da Veja não era tanto apoiar o general Figueiredo, mas era derrubar, com licença. Derrubar a candidatura, olha. Um momento. Com isso, textos que afirmavam que o PMDB iria lançar a candidato Euler foram alterados na redação da revista Veja. Isso é fato. Para dizer que é o aqui PMDB, não está dito que a revista Veja, aqui não está dito, a revista Veja é uma instituição. Aqui está dito que o Guzzo apoiava o João Figueiredo, candidato oficial da ditadura. Primeira questão. Segunda questão,
Quando você diz que alguém, que o Mário Alberto, em nome do Iris Rezende, estava oferecendo não sei quantas centenas de milhares de dólares, para quem publicasse uma matéria cuja palavra-chave, cujo código, cuja senha era o ministro das boas notícias, e que você vai apurar que, do mesmo jeito que o Augusto se recusou a aceitar esse dinheiro no Estadão, que isso foi publicado na Veja durante a gestão do Guzzo. Você conheceu o Guzzo durante 15 anos, conviveu com ele durante 15 anos. Você acha que do jeito que as coisas estão postas, o leitor fica com do Guzzo a mesma impressão que você teve ao final de 15 anos de convivência? Na medida que não é feita nenhuma acusação ao Guzzo, não. Na medida que não é incriminado... Mário Sérgio, eu não preciso fazer acusação a você. Certo. Eu não preciso fazer acusação formal a você, até porque se você fizesse uma acusação sem provas, ele te metia na cadeia. Não estou dizendo isso. Eu estou querendo saber o seguinte, a impressão que sobra para o leitor, que fica para o reitor, a respeito do caráter do Guzzo, eu até dou o crédito, se o Vence depois puder explicitar melhor, essa opção do Guzzo a favor do Figueiredo, mas eu queria saber o seguinte, a impressão que você permite que o leitor fique com ela, a respeito do caráter do Guzzo, com as informações que o livro contém, é a mesma impressão que você tem depois de 15 anos de convívio com ele? Sim. Eu não acuso, eu não incrimino, eu acho relevante, Fernando, colocar que aquela expressão saiu em 2 matérias da Veja. E eu não especulo por que elas saíram. Meu livro não é de especulação. Não precisa, Mário. Precisa. Pô, você trabalhou em revista. Você acha que aquilo pode ter surgido por acaso, pode ser coincidência. Na primeira vez surgiu de determinada maneira. Um ano depois, um repórter preguiçoso copia o mesmo lead. Isso existe. Eu não faço ilações, eu não faço especulações. Agora, você não ouviu o Guzzo? Ouvi. Ouviu o Guzzo? Mário Sérgio, a respeito disso, ainda há uma coisa. Peraí. Deixa só o Disseu aqui pela ordem de você. Sobre a Veja, de que a Veja também estaria trabalhando em uma capa sobre o PC Farias. Na mesma ocasião que a Isto É publicou aquela capa, esse homem atrapalha o governo. E que essa capa acabou não sendo publicada, etc. Você apurou essa história? Isso foi uma coisa que se falou a boca pequena? Não tinha capa apurada. Tinha então, a ideia você trabalhava de fazer lá, perfil né? de... Você trabalhava lá? Trabalhava. Quer dizer, então isso não é verídico? Não tinha. Fazer uma capa PC naquela época não tinha essa ideia, não. Me permita uma coisa, pegando carona ali no Fernando Moraes, mas veja, você colocou aí uma coisa que não tinha me ocorrido nesse episódio do Guzzo, relatado no livro. Não há nenhuma, eu não estou dizendo qual era a tua intenção, nem de longe. Quem lê o livro fica com a impressão que o Guzzo levou grana nessa história. Não. Meu texto não autoriza essa impressão. Fica com essa impressão. Autoriza. Não, pelo amor de Deus, autoriza. Eu não estou dizendo que você teve ou não teve essa intenção. Fica. Autoriza sim. Se alguém está oferecendo agora veja, você coloca aí uma coisa. Frase, sai a frase. Veja, você coloca uma coisa aí que é o seguinte, pode um cara ter ouvido aqui... Só um minutinho, peraí, eu estou com a palavra. Claro. Pode alguém ter ouvido aquela frase, ter posto na matéria, como você alegou aí, pode um outro repórter preguiçoso lá na redação do Correio, acontece isso com muita frequência, vai lá, pega no Outlook, enfim, no arquivo eletrônico, resgata aquilo ali e replica. Mas só que, da forma como se conta essa história, sem nenhum adjetivo, sem nenhuma palavra sobrando, uma pessoa que lê, e não é só nós jornalistas que somos deformados e maldosos de princípio, a pessoa tem a impressão que, opa, vem cá, teve grana nessa história. Isso é sério na medida em que, se você não tem a convicção de que teve grana, e se você tivesse, você escreveria naturalmente, você dá curso a uma história que deixa a honestidade ou a imagem de um outro cidadão sob suspeita. Eu tentei não deixar, é por isso que eu escrevi com aquele sem nenhum adjetivo. Mário, ficou. Se eu quiser fazer insinuação, eu faço, mas eu não sabe qual é a impressão que fica? Que no fundo você fez com o Guzzo o que provavelmente o Guzzo terá feito milhares de vezes como diretor da Veja, com milhares de pessoas anônimas ou sem as tribunas que ele poderia ter para se defender. Que é isso, que a Veja provavelmente terá feito coisa desse tipo,
terá tido comportamento como esse que você está tendo no concurso, que é o seguinte, não é uma acusação formal, mas eu estou dizendo que desse lado tinha um cara oferecendo $600 mil para quem desse a matéria com essa frase, e do lado de cá eu estou mostrando que esse sujeito aqui publicou, não uma, mas 2 vezes a frase na revista. Eu estou dizendo o quê? Que esse ofereceu e era que esse bolsou. $250 mil. 650. 600 era eu outro. Aliás, por falar em dinheiro, Só um pouquinho. quanto eu fiz uma conta aqui, você disse que vai vender 70 mil exemplares. Estou fazendo essa pergunta desde o começo. 70 mil exemplares, dá 2 milhões e pouco, para dizer, no total, mais ou menos, o preço do livro. Tá rico. Quanto você acha que você vai ganhar com esse livro? Já fiz as contas. Eu tive um pequeno... Não faz ideia. Você faz ideia. Eu tive um adiantamento para me manter durante esses 2 anos. Então, Tá rico. Já embolsou $200 mil. O dele vendeu 170 mil. Olha, tomara que venda não 70 mil, mas 700 mil, porque o Brasil precisa vender mais livro. Vou começar aqui pelas perguntas de telespectador. 3 telespectadores abordam basicamente o mesmo ponto aqui. Eliseu Rosendo Nunes, advogado de São Paulo, diz o seguinte, que você disse no começo do programa que acredita que a imprensa aprendeu com os erros e melhorou depois do fenômeno Fernando Collor. Pergunta ele, a imprensa não agiu quase da mesma forma por ocasião das 2 últimas eleições presidenciais ao promover Fernando Henrique em detrimento de Lula e dos demais candidatos? Não apenas quanto ao teor das reportagens, mas ao espaço desigual dos candidatos na imprensa, fato demonstrado no levantamento da Folha de São Paulo. Em que a imprensa mudou? Vou fazer as outras perguntas que são na mesma direção. Ciro Massi, de São Bernardo do Campo, como é que o entrevistado vê a postura da imprensa atual com Antônio Carlos Magalhães, sua metralhadora sem direção, e com o candidato a presidente Ciro Gomes, quando defende a baixaria como instrumento legítimo de debate político? A imprensa atual não estaria cometendo os mesmos equívocos daqueles que cometeu no tempo de Fernando Collor? E Marcelo Cabanas, do Rio de Janeiro, pergunta como é que você vê a atuação da imprensa hoje no governo Fernando Henrique Cardoso. Olha, eu acho que, no geral, a imprensa melhorou. Ela aprendeu com a apuração do caso Collor. Eu lembro que, logo em seguida, teve a comissão do orçamento, que foi uma coisa que levou à cassação de vários deputados e, basicamente, foi levantada pela imprensa. Então, isso é um elemento de melhoria da imprensa. Nas campanhas presidenciais, eu acho que foi coberta, as duas, a de 94 e a de 98, foram cobertas com maior isenção. Agora, isso não muda de um dia para o outro. Ainda existem patrões, existem diretores de redação que querem partidarizar. Você acha que a imprensa trata o Lula e o Fernando Henrique da mesma maneira? Não, óbvio que não. Mas um é presidente e o outro está na oposição. Enquanto candidatos, evidentemente. Enquanto candidatos também acho difícil. Acho que houve desbalanceamento. Mas muito menos do que em relação ao Collor. Muito menos. Eu acho que foi feito um esforço legítimo para saber o Fernando Henrique. Isto é, o Mino Pedrosa está aqui, foram lá, viram o negócio da fazenda dele, a sociedade com o Sérgio Mota. Depois, a emenda da reeleição, foi fartamente coberto o balcão, a troca de favores, a troca de verbas para passar a emenda da reeleição. Eu acho que tudo isso surgiu. Em alguns órgãos de imprensa mais, em outros menos. Eu acho que a imprensa melhorou, não acho que seja perfeita, não acho que seja ideal ainda, mas eu acho que há um esforço para melhorá-la em todos esses episódios. Hoje, a última pergunta aí, como é que a imprensa trata o Fernando Collor, o Fernando Henrique Cardoso? Acha que trata com mais ceticismo. Há uma evidente simpatia dos empresários de comunicações, assim como do empresariado em geral, com relação ao projeto do Fernando Henrique. Isso é apoio editorial, você encontra muito isso. Mas há repórteres que estão lá buscando o que está acontecendo nos bastidores do governo Fernando Henrique. E há colunistas, inúmeros colunistas, que diariamente ou semanalmente fazem críticas ao governo. Então, acho que isso dá um certo balanço na cobertura do governo do Fernando Henrique. Eu acho que há uma cobertura, no geral, correta. Nenhum episódio foi escondido. Gravação do BNDES, aquelas coisas todas, foi tudo coberto. Para finalizar ainda essa questão, você acredita que se, na hipótese do Lula ser hoje o presidente da República, o tratamento que a imprensa daria, um hipotético governo Lula, do ponto de vista, vamos dizer, de empenho na cobertura dos escândalos ou de denúncia dos desvios ou das decisões que, teoricamente incorretas, seria igual ao do Fernando Henrique? Uma especulação. Eu acho Quer dizer, você não enxerga que a imprensa age em relação ao governo, dependendo da ideologia desse governo, ou se esse governo é a favor, vamos dizer assim, do capitalismo, do neoliberalismo e tal. Óbvio que age. A gente sempre usa o exemplo do New York Times. Não, o New York Times cobre os candidatos de maneira equânime e dá um apoio editorial no fim a um determinado candidato. Agora, isso para fazer no Brasil não se dá num vácuo social.
Nos Estados Unidos não tem um partido de esquerda. Tem o Partido Republicano e o Partido Democrata, que são partidos do establishment. No Brasil, existe um dos maiores partidos de esquerda do mundo, que é o PT. Isso distorce o noticiário, isso faz com que as empresas se posicionem de outra determinada maneira. Então, isso é um elemento, sim, no jogo. É o apoio ao capitalismo. O último congresso do PT referenda que ainda é um partido que defende um programa socialista. Isso, obviamente, vai influir na cobertura. O que eu acho que tem que se tentar, os profissionais de imprensa, é cobrir isso de uma maneira isenta, sem satanizar, sem partir para a destruição. Já pensou? Mário Sérgio, muitos jornalistas mais apressados, que conseguiram ler 720 páginas em 2 dias, algumas horas, escreveram dizendo que você fez um livro sem adjetivos. E eu, então, me dei o trabalho até de dar uma olhada para ver se isso era verdade. E deixei aqui até a página 206, que nós temos quase 500 pela frente. Olha aqui, página 21. O hino da Rádio Difusora de Alagoas, de autoria de Silvestre Pérez, tem uma estrofe mimosa. Olha que adjetivo bonito, né? As decisões de um editor de Veja eram difíceis e extenuantes. A resposta de Collor foi engraçada. A Raimundo Rodrigues Pereira é inteligente e inventivo. Leda Collor era sisuda, Leopoldo era recalcitrante. A votação de Leda foi vexaminosa e tinha espesso sotaque gaúcho. Sebastião Neri tinha uma desconcertante sequência de tiques nervosos. O SNI sofria de notório cretinismo. Dona Ruth Marinho, ex do Dr. Roberto, era uma senhora fechada, de opiniões inamovíveis. Dona Lili era esbelta, graciosa, e essa o Fernando vai gostar, raviçante, né? Que é exuberante, deslumbrante. A história de Lula era fabulosa. A arrancada de Collor foi fenomenal. Antônio Drummond, o Toninho da Rede Globo de Brasília, era um analista sutil da cena política. O comportamento de Collor era eufórico. O senhor Otávio Frias, o pai, tinha na memória uma cena de espeziante nitidez. Em Salvador, o sol estava alucinante. Vou fazer e a multidão... Você deixou claro o seu ponto. A sua pergunta. Qual é a pergunta, Japiaçu? O sol estava alucinante e a multidão fremia. You made your coisa point, okay. Fremia como adolescente histérica diante de um ídolo pop. E vai por aí afora. Eu queria saber o seguinte, com tanto adjetivo, quando você autoriza a Buquice escreveu a respeito deste assunto, você não se sente mal vendo um bando de cretinos escrevendo sobre o seu livro? Não, eu acho que aí o que houve... Não é um democrata. Não, o que houve é uma metonímia, se você me permite o uso dessa palavra. Eles figura. Quiseram usar que o livro não emite opiniões e usaram a palavra adjetivo em vez de opiniões. É isso. Óbvio que o livro tem adjetivos. É impossível você escrever sem... Com licença, Fernando, pedia pela ordem. Questão de estilo, de linguagem. Você poder-se-ia dizer que o estilo que você adota no livro é o mesmo estilo que você, porque na Veja tem isso, né? O diretor de redação pauta muito o padrão do texto. O texto desse livro é o padrão de texto que você acha que a Veja deveria ter? Não. São bichos diferentes. Sei. Livro e revista é um... Mas os adjetivos estão lá, mano. A linguagem da Veja, inclusive no meu tempo, era muito mais rocambolesca, muito mais picante, muito mais ravição. Ravição. Porque numa matéria você tenta situar, você tem pouco espaço para se fazer entender. Num livro, não. Você se permite a deixar que a coisa flua para chegar a uma conclusão muito O Luiz Vens e depois... Mário, eu queria pensar um pouquinho no leitor. Vamos lá. O Bismarck, o chanceler prussiano do século passado, tem uma frase que ficou famosa. Se o povo soubesse como se fazem as leis e as salsichas. Com isso ele queria dizer, se o povo soubesse, não perderia o respeito pelas leis e perderia o apetite pelas salsichas. Depois que você contou para o povo, mais ou menos, como é que se faz as notícias, o que o povo, o seu leitor, deve fazer? Chamar o delegado do consumidor mais próximo? Pedir o impeachment da empresa. Pedir o impeachment da empresa. Quer dizer, que tipo de reação este leitor que se dá conta, como é que se fazem as leis, as salsichas, no caso, como eles fazem, que tipo de reação você acha legítima que ele tenha?
Quer dizer, eu acho que, arme uma lareira se fosse inverno com os exemplares. Nem todos, tanto, como é que é? nem tanto. Eu acho que, olha, a tentativa de contar como é que se faz a imprensa é porque o leitor, ao saber, ele vai estar podendo julgar melhor o material que ele recebe, impresso ou visto na televisão. Então, acho que o leitor ele tem que ver com o pé atrás, saber que aquilo pode ter uma história por trás. E, por outro lado, veja, também leva, eu acho, a minha intenção também foi um pouco essa, a imprensa a melhorar, a imprensa a aprimorar os seus padrões técnicos de apuração. Então, acho que o leitor não precisa queimar, cancelar a assinatura. Metáfora. Ele deve ler com um pouco mais de ceticismo. Acho que se ele for ver o que o livro conta, ele pode ler com mais ceticismo. E quando vê alguma coisa escalafobética, fala, aí tem coisa. Por que não deram tal matéria? Por que estão dando tanto destaque a esse assunto? Acho que isso é uma contribuição, que no fim melhora a nossa atividade, a meu ver. O leitor brasileiro de uma cidade como São Paulo ou Rio, você acha que ele, supondo que ele pudesse, ele deveria ler mais de um jornal, ou um jornal e uma revista por semana, lhe dariam segurança de saber o que se passa para ficar nesse território, no mundo da política? Eu acho que um jornal já basta. Nós lemos 4, 5 jornais por dia. Agora, um jornal, numa cidade como São Paulo, se ele escolher um dos grandes, a Folha ou o Estado, eu acho que ele está bem servido. Se ele perder uma notícia hoje, o outro concorrente vai ser obrigado a dar também a notícia. Eu acho que, no fim, a verdade acaba vindo à tona. E a mão invisível do mercado acerta. Eu acho que ali é uma coisa até mais... A verdade acaba vindo à tona. Não dá para esconder. Emiliano. Conte. Também, ao longo do seu livro, outra coisa que fica evidente é aquilo que você... Não é que você chama exatamente, mas que você tenta demonstrar uma autonomia dos jornalistas. Isso não só está presente no seu livro, a possibilidade de os jornalistas quase que se autonomizarem em relação aos patrões, aos donos. Isso aparece nas entrevistas posteriores e aparece ao longo do seu livro. O próprio debate sobre o debate Lula-Collor evidencia um pouco isso, a esse seu esforço de demonstrar que houve uma relativa autonomia do jornalista, ou uma autonomia mesmo dos jornalistas. Depois, numa entrevista à Folha, você disse que quem construiu o Collor foram os jornalistas, não foram os grandes conglomerados da mídia e tal. Eu queria saber como é que se analisa isso, essa questão. Qual o grau efetivo de autonomia de um redator-chefe, de um diretor de redação, mais do que tudo? Qual é o grau de autonomia dele? É isso mesmo que você tentou? Muito grande. Eu acho que um órgão de imprensa é produto do seu patrão, do seu diretor, dos seus repórteres, dos seus editores e da relação que ele mantém com o público. Se um jornal não dá, se sistematicamente oculta notícias, é óbvio que ele vai perder credibilidade. Isso nenhum patrão está interessado. O que você acha que é determinante nesta relação? Aí é um processo, uma relação complexa que tem que ser analisada caso a caso. A casa da autonomia, por exemplo. Uma entrevista marcante, uma reportagem marcante de toda a apuração do caso Collor. A descoberta do motorista Heriberto França. Quem trabalhou autonomamente ali foi a sucursal de Brasília, 3 rapazes. Mino Pedrosa, Augusto Fonseca e João Santana Filho, chefe da sucursal. O diretor de redação, Mino Carta, estava indo numa linha completamente diferente, que era acusar o Pedro Collor, que era igualar Pedro Collor a PC Farias. Foi dada uma matéria que era PC Collor. E numa decisão autônoma da Mino autorizou completamente aquela uma investigação. Decisão autônoma da sucursal de Brasília, vamos investigar a cópia cozinha do Collor. Era a forma que eles encontraram. João Santana, Mino Pedrosa aqui presente, e que foram atrás do Heriberto e que descobriram aquilo e que colocaram na revista. Dizendo a Mino que iam fazer isso, claramente. Dizendo não, eles apurando aquilo. João. O Mino chegou lá para entrevistar o Collor naquele dia, não sabia o que estava se passando, ficou até as 2 da manhã. Ele disse, eu vou a cópia cozinha agora, ele disse. Isso quem foi feito por autonomia, contra uma orientação que vinha mantida na Isto É, foram 3 rapazes da sucursal de Brasília. Então, a autonomia não se dá apenas no diretor de redação, no editor. Um repórter, isso vocês sabem aqui, pega aqui o Noblar, chega lá com um baita material, claro. Mesmo que seja contra uma fonte que o Noblar está interessado em manter, publique-se. Não existe isso. Agora, não existem, aí eu insisto,
não, uma grande conspiração dos patrões para não sei o quê, manter. Isso, olha, caso a caso, um órgão pressiona o outro, o público pressiona o órgão. Isso vai num Mas há uma num linha sistema. editorial básica vinda vai de num cima. sistema. E que, Mário, no fim, é bom. esclarece só um ponto. Foi uma pessoa aqui que me pediu para perguntar, eu não me lembro mais, um colega da redação. Eu não me lembro na época. A Folha de São Paulo, antes da Veja publicar a entrevista do Pedro Collor, a Folha, através do Ari Cipolla, se não me engano, que é o nome do correspondente Maceió. A Folha chegou a ter uma entrevista mais ou menos parecida com aquela da Veja e não publicou, a Veja publicou a sua. Não teve essa coisa, não. Tinha alguns elementos, mas não era uma coisa com impacto e com a profundidade que o Pedro Collor deu para o Luiz Costa Pinto. Mino Pedrosa, depois disso. No caso do Heriberto, não houve uma linha para ir chegar à cozinha, não. Se você lembra, você vai ver que o Heriberto caiu do colo. Ninguém vai, traça uma linha e tem a sorte, acho que, de encontrar o Heriberto. A outra questão é a seguinte... Só queria que você esclarecesse, porque uma das reclamações dos telespectadores que faz sentido é que muitas vezes, como nós estamos falando entre nós mesmos, nós falamos o Heriberto, a linha, caiu no colo e ninguém... Conversa de o Heriberto mais. Era um motorista... Isso, um motorista que... Cuja descoberta foi fundamental para identificar... Nada como um bom editor, né? Feita pelo Mino Pedrosa. Pelo Mino. Agora, que você explicasse, como é que caiu no colo quer dizer o quê? Tá contando... Eu sei, mas tem gente que não leu o livro. Não, uma pessoa me procurou para me dizer que tinha uma ligação do PC com o Collor. Uhum. E seria o Heriberto, que era motorista que usava um carro de uma locadora. Então, quer dizer... E aí você foi localizar... Isso, a partir disso aí é que foi atrás. Não se houve uma reunião para se dizer, olha, vamos a partir de agora procurar na cozinha. Não foi isso. Houve uma conversa na redação, né? E houve até um empenho... Aí que eu quero dizer, houve um empenho seu, não seja modesto, Mino, de ir atrás, de passar noites ali... Certo, mas não houve essa conversa de vamos... Isso não houve. Não, me falaram que houve. Mas, Sérgio, no início, no surgimento do... A outra questão... acho que a outra questão é a seguinte, você fala muito pouco dos patrões, falam mal dos patrões, é pouco, né? Você foi convidado para montar uma revista da Editora Globo? Não, não foi. Não, continuo funcionário da Editora Abril, estou trabalhando lá regularmente. Não tô... Quando surgiu a candidatura Collor, eu tive a oportunidade de entrevistar o Fernando Collor no programa Crítica e Autocrítica. E um dos momentos, foi uma entrevista muito dura, porque o pessoal dele achou que ele estava sendo muito maltratado, porque eu fazia, enfim, não me conformava com a maneira como ele estava se apresentando, querendo fazer uma aliança com o Lula, com a sua história política. Mas um momento que foi particularmente difícil foi quando foi a respeito do acordo dele com os usineiros de Alagoas, né? Porque ele inventou uma maneira de devolver o ICMS para os usineiros que, como se sabe, o ICMS não é pago pelo usineiro, é pago pelo público. Quando eu disse isso a ele, disse, olha, isso devia ter devolvido ao povo que pagou o ICMS. E não aos usineiros. E eu sabia, na ocasião, não tinha provas, mas sabia que a parte do dinheiro disso aí havia ficado, que essa ideia tinha sido do PC Farias e que uma parte desse dinheiro devolvido aos usineiros, na verdade, não havia sido devolvido. Eu não sei se você não apurou isso, eu sei que essa história, ela nunca veio, porque isso para mim está na raiz de compreender, desde o início, o papel do PC Farias. Foi o PC que fez o acordo com os usineiros. Com os usineiros, forjou, foi ele. Mas o dinheiro, a quantia, como é que foi isso, tal, não está, não se encontra. Isso eu não consegui apurar. Quanto que ele ficou nesse dinheiro, não sei. Que ele ficou com uma parte, ficou. Paulo César Farias ficou, mas não sei o quanto. Mas que ele foi lá e fez tratou... uma grande diferença, porque foi nessa altura que o Fernando Collor tinha dinheiro em caixa, ao contrário de todos os outros candidatos que precisavam sair a carta de dinheiro. Quando o PC te contou, está no livro, que ele ofereceu, que ele deu $180 mil ao editor de jornal, de uma publicação, você não perguntou de bate-pronto para ele? Reflexivamente, pavlovianamente, quem foi? Várias vezes. Fiquei repetindo, PC, me conta. Que no livro dá a impressão que você guardou, vou perguntar isso numa outra ocasião, e aí ele morreu. Tentei pavlovianamente, mas ele falou, não, uma outra hora eu te conto. Ficou nessa. Então. Fernando Moraes. Mas publicar isso foi chato a beça, hein, Marcelo? Porque 180 mil a um diretor de redação é chato. O que você faz? Você não publica essa informação? Olha, eu estou tirando a base pelo seguinte, um dia eu disse, caí na besteira de mandar uma carta para a Folha de São Paulo, dizendo que um corretor de imóvel de Guaratinguetá tinha me passado a perna. Me levaram para a justiça.
eu tive que dizer, não foi bem Então a isso. Associação Nacional de Jornais, você está sugerindo que vai levar o Mário Sérgio para a justiça. Nunca Outros se sabe, editores. né? Fernando Moraes. Outros corretores de imóveis do Vale do Paraíba. Há uma certa altura do seu livro, quando você começa a falar do romance entre a ministra Zélia Cardoso de Mello e o ministro Bernardo Cabral, dá a impressão de que você vai elucidar uma história que circulou por todas as redações naquela época que justificaria a separação deles, a razão pela qual eles não se casaram. Teria dinheiro envolvido, o negócio do apartamento em Paris, sai do hotel para ir fazer tratamento de dente e não volta nunca mais e tal. Você chegou a caminhar nesse sendeiro aí? Fui atrás, feito um louco. Como não consegui concluir, lamentavelmente ficou de fora. Aí eu não posso insinuar. O que não pode ser falado deve ser calado. Então essa história não é. Sei. Você não conseguiu apurar que isso fosse verdadeiro. Mário, você disse aqui várias vezes no programa que você não emite juízos de valor no seu livro. Eu queria saber se você tivesse que trabalhar com algum dos personagens jornalistas que você cita e sobre os quais você não emite juízo de valor, embora outros leitores possam pensar diferente, você se sentiria desconfortável em frequentar a mesma redação que um deles? Quem? Olha, eu prefiro trabalhar com pessoas que eu já conheci e já trabalhei. Aí é uma coisa. Zé Roberto Guzzo é uma pessoa com quem você já conheceu? Já trabalhei. Você se sentiria confortável voltar a trabalhar com ele? Até em função desse livro, não. Acho que é uma coisa que ele deve estar, pode não, estar. Ele não, você. Quer dizer, não, eu já trabalhei com ele e não trabalharia de novo. Mário, me diz uma coisa. A Veja, sem dúvida, a partir do momento em que teve a entrevista do Collor, mesmo antes disso, quando começou a mergulhar mais na questão da lama que cercava ali o Palácio do Planalto, aí eu já estou falando da fase do Collor presidente, eleito, etc. e tal, a Veja publicou uma série de matérias, culmina com a entrevista do Pedro Collor, culmina no sentido de talvez tenha sido o momento mais forte, continua com a publicação de uma série de matérias e comemora de uma certa maneira, como toda a imprensa, eu acho que como toda a opinião pública, comemorou a queda do Collor. Tem até um episódio, que eu não sei se é verdade, que na redação se bebeu até champanhe em função disso. É verdade. Mas o que eu te pergunto, como é que vocês conseguiram operar depois? E eu não estou absolutamente levantando fazendo a pergunta com nenhuma outra intenção, a não ser a de esclarecer e de tentar talvez mostrar um pouco para o leitor como é que a gente, para o telespectador, como é que a gente consegue operar essas situações. Tendo batido tanto no Collor, tendo batido tanto no PC, enfim, todo aquele esquema a partir de um certo momento, como é que vocês conseguem depois o acesso que vocês conseguiram, no caso da Veja, ao próprio PC, ao Collor, principalmente ao PC, ao longo daquele tempo todo, quer dizer, ele era uma pessoa que ele não se importava tanto com que ele apanhasse, de que ele tivesse algum tipo de relação... Olha, aí é uma boa pergunta, porque, primeiro, somos diferentes, nós brasileiros somos diferentes dos americanos. O caso do Watergate, desde que o Nixon saiu da presidência, nunca mais ele falou com a Catherine Graham, a dona do Washington Post. E também os dois repórteres que não falavam com o Nixon, mas enfim, eles procuraram depois dele e não manteve. No Brasil, não. Talvez produto da relação não muito ortodoxa entre as fontes e os jornalistas, sempre se procura reatar. E nos casos se reatou. Paulo César Farias, no caso específico dele, olha, uma vez ele encontrou comigo, eu encontrei com ele, pedi para falar com ele estava preso em Brasília. Aí ele falou, Mário, você sabe muito bem que a Veja acabou com a minha vida, né? E foi você. Eu falei, Paulo César, não foi bem assim, também você fez o que fez, né? Ele falou, não, mas olha, tudo bem, eu te respeito porque você sempre me procurou e os teus repórteres sempre me procuraram para... Mesmo quando vocês estavam me dando paulada, vocês sempre me procuravam. Isso eu respeito. Não sei também se o quanto ele estava sendo sincero nessa coisa, mas é melhor ele ter um acesso a uma revista como a Veja do que não ter, certo? Mesmo depois de toda a desgraça. Eu acho que é uma característica, vamos dizer assim, nacional, da imprensa nacional. A gente briga com fontes, mas depois de 10 anos vem conta. Nesse livro eu tinha brigado com muita gente e depois aceitaram. Ainda bem me receber. É uma coisa que acontece. Eu não sei se é bom ou se é ruim, mas acontece. Então... Mário, nosso tempo está acabando, mas eu queria fechar o programa com uma pergunta de uma telespectadora, Kátia Sandrin, de Votuporanga, que pergunta o seguinte, acho que dá para dar um arremate rápido aqui, o seguinte.
se você acha que a notícia, principalmente a notícia política, é um produto à venda. Não, não acho que seja um produto à venda. Não é uma mercadoria. É um valor, é uma questão de acesso do cidadão ao que acontece no país dele. Eu acho que pode parecer só isso romântico ou ingênuo, mas é para isso que a gente trabalha, sabe? Os políticos, óbvio, eles tentam aparecer bem no noticiário. E a nossa função é mostrar a realidade. Então, acho que qualquer jornalista não faz por menos que isso, sabe? Por mais que a gente se esfole, dê cotovelada no concorrente, tente manter uma relação que garanta notícias exclusivas para a gente sempre tenta contar o que está acontecendo. Não é uma mercadoria à venda, na minha visão. Com o sucesso desse livro, você vai continuar jornalista ou você troca a carteirinha para a União Brasileira de Escritores? Como fez o Fernando Moraes. Jamais, continuo gravando aí nas discretinhas. Não, eu quero voltar para o jornalismo, quero ou fazer uma revista, ou ser repórter, enfim, eu quero voltar, dar um tempo, né? Fazer livro é bom, mas dá muito trabalho e é muito isolado. Então eu quero voltar para imprensa diária ou semanal. Livro é bom, mas dura muito, né? Mário Sérgio, muito obrigado pela sua entrevista, obrigado aos nossos entrevistadores, a você que está em casa. Eu lembro que todas as perguntas que não foram formuladas e as queixas e reclamações serão encaminhadas a quem de direito. Uma boa noite, uma boa semana e até a próxima segunda-feira, sempre às 10h30 da noite. Até lá.